Olá, bem-vindos a mais um Mel Talk. E hoje eu tô aqui direto de Orlando para conversar com o Márcio Fernandes, jornalista e expert em agronegócios. Bem-vindo, Márcio. Mel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui dividindo com você esse espaço e parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que o Mel Talk já é um grande sucesso. Parabéns. Amém, gratidão. Então vamos lá, quero que você fale um pouquinho dessa tua vida de jornalista e da tua mudança aqui para os Estados Unidos, que é recente. Exatamente. Bom, você sabe que na vida a gente precisa sempre tomar uma decisão. Aliás, eu costumo dizer que decisão a gente toma o tempo todo, né? Ou seja, tanto no agronegócio, já que você me apresentou como um especialista do setor, como na nossa vida pessoal, a gente precisa tomar uma decisão. Eu tomei a decisão de mudar para cá exatamente por sentir que os Estados Unidos, não só nesse setor que a gente trabalha, que a gente ama e que a gente conhece um pouquinho, eu diria, é importante nessa relação bilateral, como a gente sabe que existem padrões, às vezes, aqui nos Estados Unidos, que eles precisam ser copiados, talvez até pelo Brasil. E eu não estou aqui renegando a nossa pátria, tá? Porque a nossa pátria continua sendo a melhor de todas. Sim. É que, às vezes, em alguns detalhes, ela precisa ser ajustada e ser melhorada. E nada melhor do que usar palavras do Chacrinha, né? Como diz que nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Então vamos copiar as coisas boas dos Estados Unidos e de outros países. E aperfeiçoar, né? E aperfeiçoar. Boa, exatamente isso. Então acho que nesse sentido a decisão foi acertada. Porque quando você chega tem a dificuldade de Veio com família. Vir com família, entender como é que as coisas funcionam. A adaptação é uma coisa que você sabe que Escola, tem crianças, tem difícil. filhos. Meu menino tem 14 anos, mas ele ainda ficou em São Paulo, né? Okay. Tá lá na capital paulista. Mas ele vem nas férias. Eu estou tentando convencê-lo para vir estudar aqui, quem sabe, né, no high school, ou um pouco ou na universidade, vamos ver. É uma decisão única e exclusiva dele também. Mas adora, porque a Flórida já é destino da gente nas férias, sempre foi. É uma delícia, né? É uma delícia. Clima, exatamente. Relativamente perto do Brasil. Claro, a gente está até, inclusive, dependendo da distância que a gente vai percorrer, em horas, né, por exemplo, se for a Brasília, ou a São Paulo, a gente está, às vezes é mais fácil do que do Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte, por exemplo, né? É verdade. Ou é ao mesmo tempo, ou é menor, inclusive. Então, do ponto de vista de distância, hoje em dia não há mais limites. Ou seja, né, especialmente com o advento do avião, a gente sabe que se deslocar é muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa entender a cultura. Aqui é diferente a cultura para várias coisas. E quando você incorpora e aceita essa cultura, eu acho que você vive melhor. Então eu diria que poucos meses aqui na América, eu e minha esposa que viemos primeiro, já estamos acostumados, né? Já estamos vacinados. Aquela primeira onda de saudosismo, de um pouco de rejeição, eu acho que já passou. Agora, na verdade, é colocar as metas para funcionarem, porque a gente não esquece do Brasil, a gente continua com os nossos negócios no Brasil e trabalhando para o Brasil. Né? E até aproveitando, né, para os brasileiros que já moram aqui e ainda querem o visto de permanência, ou para os que moram no Brasil e pretendem vir para cá. Você já tem a autorização? Isso é legal, é bom você falar. Eu estou num processo, sim, do meu é o EB1, então, assim, é um processo que a gente sabe que ele é um pouco demorado, ele é burocrático, mas ao mesmo tempo ele é necessário. Eu acho que a gente, inclusive, pode aqui, através, inclusive, né, desse bate-papo, mostrar para os brasileiros que estão nos Estados Unidos, talvez especialmente na Flórida, querem ficar, que bom, mas vai atrás da parte legal, para ficar tudo tranquilo, esteja regular, exatamente, é o melhor caminho. Meu primeiro objetivo aqui é exatamente a regularização. Então, meu processo de EB1 para Green Card já está a caminho. Final do ano eu vou te dar uma boa notícia, se Deus quiser. Eva, a gente vai estar acompanhando. Eu também estou nesse processo, tá? O meu, no caso, foi o EB5, que é do setor de investimentos, e foi aprovada, graças a Deus, mas ainda vou lá fazer a biometria, tudo, então ainda não recebi a documentação efetiva, mas já tive aprovação. Mas é uma ansiedade, né? Mas depois... Exatamente. Depois dá uma acalmada. Mas a gente precisa passar, né? Como eu falei, são decisões. Essa é uma decisão claro, ela é única e particular. Mas no momento que você resolve mudar e países que você escolhe para viver têm regras, você tem que seguir as regras deles. Essas regras, exatamente. 100%. Eu acho que direitos e deveres todos nós temos. A gente tem que cumprir os dois. É que às vezes a gente acha que só tem direitos e não tem deveres. Está errado.
E como é, aproveitando, né, pegando esse gancho Brasil e Estados Unidos, está vindo para cá, como que é essa comercialização do agronegócio entre esses dois países? Legal, legal. Até porque assim, a gente tem uma relação bilateral com os Estados Unidos muito forte. Vamos imaginar que eu e você, nós estamos aqui Brasil, Estados Unidos, e nós temos um terceiro nesse tripé que é a China. Porque a China hoje é o grande comprador desses dois países. Então eu quero produzir, você quer produzir e a gente quer vender. Quem compra hoje em dia no mundo? A China está comprando, porque é uma grande demandadora. É também uma grande produtora mundial. Vamos dar exemplos. Ó, eu vi aqui um suco de laranja. Então, você sabia que de cada 10 copos produzidos de suco de laranja no mundo, 7 são produzidos no Brasil. Provavelmente esse aqui, se a gente for lá no rótulo do suco de laranja que nós estamos bebendo aqui na Flórida, ele deve estar escrito Brasil. Flórida também é um grande produtor de laranja. Flórida é o segundo maior produtor de laranja. Muito bem. Flórida tem aí um potencial muito grande. Agora, nessa safra especificamente, uma notícia não muito boa. O que influencia o mercado. A safra de laranja da Flórida, nesse momento, devido aos furacões e ao greening, que o greening é uma doença chamada de amarelão na planta, que ela é devastadora, ela está trazendo um prejuízo realmente muito grande. A produção de laranja na Flórida, neste ciclo, na atual safra, ele é a menor dos últimos 90 anos. Isso é bom para o Brasil, então? Isso é bom para mercados externos, exatamente. Então, quando você tem um mercado demandador, muito produtor, onde tem menos produto, obviamente ele vai importar mais. Mas aí tem um detalhe da compra, ou seja, para vender e para comprar, há uma balança comercial regida pelas bolsas americanas e que precisam, todo produtor rural sabe disso que está nos escutando, todo empresário rural, principalmente de commodities, sabe que ele precisa ficar de olho nas bolsas e no preço das commodities. Então vamos lá, nós somos também o primeiro produtor de soja do mundo. Com o que a gente concorre, Mel? Estados Unidos. Com os Estados Unidos. Olha só, tá vendo? Mais uma vez uma diferença. Eu diria que é uma concorrência sadia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem ali a gente está numa briga acirrada de produção de commodities, ao mesmo tempo nós somos bons parceiros. Nós somos também o maior produtor de milho. Estados Unidos também é o segundo maior produtor de milho. Aliás, nesse ciclo a gente está então, o maior exportador. Acirrada entre Brasil e Estados Unidos nas produções. Especialmente nas commodities, sim. E isso, informação é crucial. Boa. Informação, ela é essencial. Por quê? Porque eu preciso produzir, mas eu preciso vender. Para eu vender, todas essas commodities são dolarizadas. Então eu preciso saber o melhor momento de vender. Para eu saber se hoje, nesse momento, nesse minuto é o melhor momento para vender, eu preciso de informações do mercado agrícola. Agora, uma pergunta. Quando eu falo em venda no agronegócio, eu vendo hoje, mas algo que eu estou plantando ainda que eu não colhi, é isso? Perfeito. Também existe o que é chamado de hedge no mercado financeiro, onde você vai fazer uma proteção da sua safra. Você tem lá o seu espaço no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, grandes produtores mundiais. O Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil. E você precisa, no mínimo, deixar o seu custo de produção pago. Como é que você faz isso? Você vai no mercado futuro e faz uma proteção, um hedge. Geralmente em torno de 30%. Você vai lá e trava esse valor para vender a futuro. Você nem plantou, não colheu, mas você já vendeu. Ok. Esses 30%, eles já garantem o seu custo de produção. Okay. Se acontecer alguma coisa que a gente sabe que São Pedro tá meio de mal, né? Você viu que você tem visto? Não é verdade? São Pedro manda furacão aqui, manda chuva de manhã, tá demais, né? Tem uma previsão, mas às vezes não é 100% exato. Exato. Eu brinco que muitos produtores me ligam para saber algumas informações, inclusive às vezes do clima, que não é a minha especialidade, e sim a política e economia. Eu brinco, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um WhatsApp para São Pedro aqui, ó, para saber o que São Pedro está dizendo com relação ao clima. Mas hoje nós temos institutos meteorológicos que são muito eficientes, e eles são mundiais. Então nós sabemos, a curto, a médio e até a longo prazo, o que vai acontecer com o clima. Isso já é um balizador para o mercado. Isso já é um indicativo, não é 100% garantido, mas é um indicativo. Como que o mercado vai funcionar? Eu fiz o meu hedge, eu protegi o meu custo de produção e tudo que vier depois é lucro. Né? Então, se eu tiver uma boa produtividade, fizer uma boa colheita, eu vou ter um lucro bastante interessante, porque depois eu vendo também com calma. De acordo com o quê? De acordo com o dólar. Porque no caso dos grãos, a gente tem a Bolsa de Chicago, que é que fica balizando todas as safras mundiais, na verdade, que é em bushel. Então, eu tenho que estar, como a gente brinca, um olho no gato e olho no peixe. Né? Tem que ficar de olho, tem que ficar sabendo o que vai acontecer. E agora? Vai subir ou descer? Eu compro? Então não é fácil ser produtor de grãos em qualquer lugar do mundo, especialmente no Brasil. Para eu fazer uma boa compra ou uma boa venda, eu tenho que ficar de olho no dólar. Olha, mais uma sinergia
com os Estados Unidos. Dólar, a moeda americana, balizando as commodities. É a regra. É a regra, não tem como. E me fala, no governo, no Congresso, agronegócio é o principal balizador ali dos votos deles. Você sabe que eu fiquei 1 ano e meio antes de vir para cá, né? 26 anos em São Paulo, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas 26 anos em São Paulo, capital paulista, e há 1 ano e meio antes de vir para a Flórida eu estava em Brasília. Por que eu fui para Brasília antes de vir para cá? Porque em Brasília a gente tem, e é necessário ter uma relação com o governo para falar sobre políticas públicas agrícolas. Okay. Isso eu sempre fiz a minha vida inteira, entrevistando presidentes, governadores, ministros da agricultura, para quê? Para que a gente possa levar as demandas do agro através disso que a gente está falando, através de uma imprensa não somente livre, mas verdadeira, cobrando políticas públicas eficientes. E a gente brinca no mercado que se o governo, se políticos não atrapalharem, já estão ajudando. Já está ajudando. Já estão ajudando. Mas é claro que as políticas públicas, quando elas são boas, quando elas são eficientes, elas facilitam bastante. Por quê? Porque é uma cadeia que todo mundo quer onerar. Por que todo mundo quer onerar? Por que o Brasil, especialmente o governo, às vezes quer tirar impostos do agronegócio? Porque nós somos quase 1/3 do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, ou seja, de todas as riquezas que o Brasil produz. O agronegócio representa quase 1/3. De tudo que é exportado para fora, a gente responde por mais de 52%, para ser exato, 52,2%. Então, nós somos, como agronegócio, importantíssimo, uma economia que é do tripé econômico brasileiro, é o principal. Então fica todo mundo de olho. E assim, a gente ouve dos grandes produtores, mas o Brasil tem muitos pequenos produtores. Eles conseguem competir também? Como que é? Legal você falar isso. A gente está falando de médios e grandes produtores e de um mercado que é um pouco leonino e que precisa, né, de decisões rápidas e eficientes, como a gente está falando. Só que essa comida que nós estamos na mesa hoje, por exemplo, né, é suco de laranja, como eu falei, todos os alimentos do nosso dia a dia, boa parte, mais de 90% desses alimentos, vem da agricultura familiar, né? E às vezes vem da chamada agricultura de subsistência, que é aquilo que eu planto para comer, para a minha população, para a minha família, para comer, que existem muitos no Brasil. Os produtores, os pequenos produtores no Brasil são maioria, mas é claro, eles produzem menos. Vamos pegar o estado do Rio Grande do Sul, já que eu falei do meu estado, é um grande pequeno produtor, porque existem muitas pequenas e médias propriedades no Rio Grande do Sul devido ao espaço territorial. Mato Grosso já estão os grandes produtores. E esse alimento, ele é tão importante porque é o alimento que abastece o mercado interno. Certo. Estamos falando, a gente falou agora há pouquinho de exportação. Agora a gente, né, devido à sua pergunta, está falando de mercado interno. O mercado interno, ele é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que precisamos ir no supermercado e a gente não quer pagar o suco de laranja mais caro, a gente não quer pagar o trigo do pãozinho mais caro. Aliás, falar em trigo, a gente não produz trigo suficiente no Brasil para a nossa demanda, a gente tem que importar trigo. Importa de onde? Geralmente é do Canadá. Do Canadá. É o Canadá que fornece trigo para o Brasil. Então a gente tem, de novo, o dólar aí por trás de tudo isso. Então a gente tem que ficar de olho nessa balança comercial para que a nossa comida do dia a dia, de você que está nos assistindo agora, para que você não vá no supermercado e diga, por que o suco de laranja subiu tanto? Aqui na Flórida, já que eu falei que deu essa queda, você sabia que subiu cerca de 25% já o suco de laranja. E a gente está falando de uma economia estável. E já subiu nos últimos meses 25% o preço do suco de laranja. Então, se custava $1, hoje custa 1,25. Custa 1,25. Então, por quê? Porque o mercado interno também sofre. E daí, no caso, eu ganho a mesma coisa, o alimento subiu. Exatamente, é a chamada inflação, que daí ela vem de vários setores da nossa economia. O agro produz isso também, sim, mas aí, de novo, mais uma vez, todas as cadeias, né, se você pegar a cadeia da construção civil, se você pegar a cadeia do náutico, se você pegar a cadeia dos manufaturados, qualquer cadeia produtiva no Brasil, você tem ali uma balança que acaba regindo aquele mercado. E por vezes, eu tenho certeza que nenhum empresário gostaria de ser o culpado de ocasionar uma inflação, especialmente para o consumidor, porque ele também é consumidor. Sim. Mas, às vezes, as circunstâncias acabam levando a esse cenário. E, muitas vezes, ela pode ser interna, muitas vezes ela pode ser externa, e, às vezes, ela pode ser também de vinda de vários lugares. É igual você falar assim, alguns produtores, às vezes, me ligam, Márcio, eu compro e eu vendo. Eu falo para eles o seguinte, olha, eu não quero um tiro e também não quero um prêmio, né? Um brinde, não quero um presente. Por quê?
Porque se eu tivesse uma bola de cristal, eu seria produtor rural. O que eu tenho, eu falo para eles, eu tenho uma informação interessante. Pega a informação que eu tenho, pega a informação que a Mel tem, pega a informação do nosso telespectador aqui, de quem está ouvindo a gente, e faz uma balança dessas informações e toma uma decisão. Mas não deixa de tomar uma decisão, porque quem não toma decisão, Alguém toma por você. Isso exatamente. Então esse é o caminho. Precisa tomar decisão sempre. Qual é a melhor decisão? Com informação verdadeira, com informação verídica e com informação não só factual, mas com aquela informação que pode vir a acontecer. Por isso que existem relatórios, por exemplo, de mercados futuros, de clima, de produtividade. Aqui a gente tem nos Estados Unidos o USDA, que está sempre demandando com relatórios sobre safras de todas as commodities. Isso baliza o mercado. Aí o mercado fica ou mais demandador, ou mais consumidor, aí sobe o valor da commodity, desce o valor da commodity. Não é fácil ser empresário rural com todas essas variáveis. Você empreender no Brasil requer muita força de vontade. Não é impossível, mas não é tão fácil. A gente fala que nós somos... Não é tão previsível, né? Acho que aqui nos Estados Unidos a gente pode planejar e acontece, óbvio que não 100% de acordo com o que a gente planeja, mas é um pouquinho mais real com o que a gente planeja. No Brasil, a gente tem umas oscilações. E interessante você falar isso que dá, né? Eu sei disso, eu sei. E é engraçado também porque a gente tem, falando dessa parte de empresarial, que realmente o empreendedor brasileiro é um corajoso, né? Por demais merece os nossos aplausos aqui. Você que sabe disso, então... parabenizando você, a gente parabeniza todos eles, sabe que existe uma outra coisa por trás de tudo isso que é chamada insegurança jurídica. Isso. Porque assim, ao mesmo tempo que hoje uma lei e uma cláusula está valendo e você vai lá e investe naquilo, daqui a pouco ela deixa de existir. Então essa falta de transparência e segurança deixa o empreendedor apreensivo demais. E às vezes produzir, sejam commodities ou qualquer manufaturados, né, construção civil, seja o que for, ele requer vários tipos de planejamento, né, às vezes mensal, trimestral, semestral, e a todo momento você está mudando essa planilha devido a essas inseguranças. Isso. Não só de moeda, que é a financeira, mas às vezes de lei, né, essa insegurança jurídica que infelizmente assola o país, né, o Brasil. E é por isso que eu falo que às vezes tem pequenos detalhes que a gente pode copiar. Tem coisas que aqui funcionam melhor, que a lei é lei. Né? Tá escrito, vamos cumprir. Tem que cumprir, exato. Apesar que a gente tem, não vamos falar mal só do governo, a gente tem alguns brasileiros também que às vezes querem dar um bypass assim, vou achar um jeitinho. É o público-privado, né? Exatamente. Que tem que se unir para que tudo melhore. Eu acho que se a gente fazendo a coisa certa e indo atrás, na verdade, né, dessas pessoas que podem mudar um pouquinho e rapidamente essas leis, que é o nosso papel, eu acho que isso já ajuda bastante, na verdade. Eu tenho histórias que eu ficaria, talvez aqui horas ou dias comentando com você de histórias que nós conseguimos ajudar o agronegócio a mudar um pouquinho. Mas me fala de uma, fala uma que para você foi assim... Eu vou te falar, FETAB, vou te dar um ano. O que é FETAB? O FETAB é um imposto lá no Mato Grosso que o governador cobra do produtor rural. Então, além de ele pagar já todos os impostos normais, ele queria cobrar ele cobra um percentual que é pequeno, mas cobra um percentual da produtividade dele, porque ele fala que aquele imposto vai para a estrada, vai para a saúde e tal. Para melhoria. Mas é um imposto exclusivo para o agronegócio, estadual. Okay. Só para o agronegócio. Só mais uma coisinha, quando a gente fala agronegócio é plantação e também criação de gado. Isso, boa. Né? Até porque nós somos também o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. A gente exporta para mais de 160 países, a gente alimenta o mundo. Sabe quantas pessoas a gente alimenta? E quando a gente fala que o Brasil é polo de alimentação mundial, é real isso? 1 bilhão de pessoas o Brasil alimenta. Então, assim, são 5 Brasis, mais de 5 Brasis que nós alimentamos. Então, realmente, e a gente ainda tem o celeiro do mundo. E olha que engraçado, né? Exatamente isso. Agora, se você vê um outro detalhe que nós temos lá, é um desperdício ainda muito grande de alimentos também ao mesmo tempo. Okay. Não só na mesa, mas às vezes na própria produção. A gente vê, por exemplo, até na estrada. E aí são detalhes que você, né, mais uma vez te parafraseando, que a gente tem que aprender com os nossos concorrentes. Exatamente. Mas eu estava falando de um imposto, Mel, que assim, esse imposto ele é cobrado da produção.
lá no Mato Grosso. Então, assim, o governo queria aumentar esse imposto, né? Por exemplo, e queria ao mesmo tempo aumentar taxar as exportações brasileiras. Para isso, o que o Márcio fez na época? Eu liguei para 4 governadores do VBP, Valor Bruto da Produção, que é onde são os estados brasileiros que têm a maior produção agrícola do Brasil. Entre eles, né, São Paulo, Mato Grosso, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Esses estados produzem muito, portanto, são os detentores dos títulos de maior produtividade brasileira. O que o governo, sabendo disso, faz? Ele olha e diz, olha, aqui eu tenho dinheiro para arrecadar. Ao mesmo tempo, o produtor, se ele for onerado na cadeia com um mínimo percentual que seja, isso pode significar prejuízo ou lucro para ele que está trabalhando o ano inteiro. Ele tem que lidar com diversas, né, variáveis, né, dólar, câmbio, clima, e é fazer o preço hoje commodity, para algo que vem amanhã, né? Perfeito. E, ao mesmo tempo, o governo enxergando isso, eles eu vou taxar as exportações, por exemplo. Aí eu peguei o telefone, liguei para cada um dos governadores e falei, eu quero uma entrevista, gostaria de conversar para a gente falar sobre o agronegócio brasileiro. E fui nos 4 palácios onde os governadores trabalham, né, onde eles estão despachando desses 4 estados e estive cara a cara com todos esses governadores. E fiz entrevistas, assim como nesse bate-papo que nós estamos, com cada um deles. Em determinado momento eu cobrei, porque é meu papel. Sim. Governador, o senhor vai cobrar do agronegócio brasileiro mais um imposto, e agora de exportação? O seu vizinho lá de São Paulo, na época era o Geraldo Alckmin, eu falei com ele, hoje nosso vice-presidente, eu falei assim, o Geraldo Alckmin tinha falado que não, nós não vamos cobrar o imposto de importação de quem produz em São Paulo. Bom, conseguimos um alívio para o produtor rural. E assim eu fiz com os 4 governadores. Claro que aí eu usava o gancho de um já dizendo, olha, aqui não vai cobrar. Não, ele não vai cobrar, não vai cobrar, como é que vai ficar? Uhum. Porque afinal de contas a gente sabe que eles precisam, ao mesmo tempo de tomar decisões políticas, de jogo de cintura, Sim. porque Eles têm concorrência, têm voto, tem um monte de coisa. Bom, o saldo final, nenhum deles resolveu cobrar esse imposto de exportação. Isso foi sensacional. Que bacana, parabéns. Foi muito legal. Assim, a cadeia do agronegócio, mais uma vez, ela respirou, porque ela seria onerada mais uma vez. Por isso que eu falo, quem produz, infelizmente, no Brasil, às vezes fica, né, como alvo. A pessoa acha, está produzindo bem, então está ganhando bem, então nós vamos meter uma taxazinha, vamos meter um impostozinho. Esse é um jeito ruim de administração pública, eu diria. Porque às vezes não é cobrando nem só de quem tem mais, é cobrando corretamente. E gastando menos. E gastando menos. Gastando isso. Inteligentemente. Pronto, o recado está dado, né, Bel? E essa é uma forma de lidar. Por isso que eu falo que é desafiador, na verdade, o agronegócio brasileiro. E assim, movimenta muito, né? Transportes, as rodovias, ferrovias. Olha quanto de geração de empregos, né, o Brasil tem. Nós temos um defeito se compararmos com os Estados Unidos, né? Vamos falar mais um pouquinho de Brasil e Estados Unidos. Hoje, no meio oeste americano, onde fica o Cinturão Verde, que efetivamente, né, tem a maior produção agrícola aqui, eles têm uma logística sensacional. Eles têm o silo, o armazém, que fica do lado do trilho, do trem, que fica do lado da plantação. Então, o custo logístico deles é muito pequeno. E eles têm um subsídio muito grande do governo. Esse negócio de subsídio isso é uma briga também entre governos, com que certeza. Não pode dar muito. No Brasil, a gente tem um subsídio que ele é muito pequeno, mas por meio de, às vezes, vamos lá, o Plano Safra disponibiliza 340 milhões de reais, como foi esse último, por exemplo. Aí você vai lá no banco, especialmente nos bancos públicos, e pega, porque o grande produtor, geralmente, ele financia a safra dele. Então, não é que ele está sendo beneficiado, isso é importante deixar claro. Ele está pegando com juros menores, mas existem juros. Esse recurso que ele pegou vai custear aquela safra dele. Hoje a gente fala mais ou menos em 440 bilhões em termos desse apoio, né, do Plano Safra. De Plano Safra, de produtividade. Isso, para o produtor. E esse valor, na verdade, ao mesmo tempo, assim, ele está disponível para que você pegue, seja o pequeno, médio ou grande produtor. O pequeno também precisa de um incentivo. O problema é que, às vezes, no meio do caminho acontece um problema. Ou uma seca muito grande, ou choveu demais e aí teve perda de produtividade, ou um desastre qualquer, especialmente de clima, ou de doença na lavoura. O que vai acontecer? A produtividade cai tanta
que às vezes ele não colhe o suficiente nem para pagar aquele financiamento. Aí precisa refinanciar aquela safra, precisa de uma ajuda do governo. E isso, se compararmos com os Estados Unidos, nós estamos muito em desvantagem. Primeiro porque o Brasil carrega nas costas, literalmente, a sua produção agrícola. Então, você imagina o cara lá... Aqui industrializado. Totalmente industrializado. Então, assim, a gente sai do Mato Grosso e a gente vai levar para o Porto de Santos, olha a distância. Já existem alguns portos que estão escoando a safra brasileira em Miritituba e tal, um pouquinho mais para o norte. Mas a maioria dos portos, especialmente o Porto de Santos, que é o segundo maior, é o primeiro do Brasil, ele escoa por lá. Então você imagina que você tem que caminhão pegar o produto agrícola no Mato Grosso e descer de caminhão até Santos. E ele desce então por rodovia. É caro, né? Por isso que carrega nas costas e que é muito caro. Então assim, para produzir, para pensar, se para produzir no Rio Grande do Sul, no Paraná, que está um pouquinho mais perto, só fazendo a continha da logística, eu vou gastar um pouco menos, porque é mais perto. Quem está no Mato Grosso está mais longe, então gasta mais. Se gastar mais, eu tenho que ter uma produtividade maior, eu tenho que ter mais terra, eu tenho que produzir mais para que eu tenha lucro. Se eu tiver qualquer problema no meio do caminho, câmbio, clima, doenças, pragas na lavoura, eu tenho um problema. E aí é que entra o governo para ajudar, e que nem sempre ajuda o suficiente. Aqui não, aqui você tem... uma cultura por ano, lá nós temos de 2 a 3, essa é uma vantagem do clima, né, que nós temos do clima brasileiro, essa é uma grande vantagem, aliás, mas ao mesmo tempo a gente tem um custo muito maior. Então, quando acontece qualquer tipo de problema, pode ver, agora o tomate está caro. Lembra do tomate, o vilão da inflação? Sim. O tomate está caro. Por quê? Porque teve quebra, a produtividade caiu muito, o custo do tomate ficou lá em cima, então menos tomate no mercado, tomate mais caro. Assim vai acontecer com qualquer tipo de commodity. Então, a gente pode acontecer com os grãos, pode acontecer com o suco de laranja. A gente deu o exemplo do suco de laranja dos Estados Unidos. A inflação não é entre aspas, privilégio do Brasil. Tem inflação americana também. Sim, tivemos agora recente. A maior inflação né, da americana dos últimos, sei lá, da história. Ainda... exatamente. Aqui, principalmente na Flórida, que é onde eu vivo, ainda continuamos com um bom emprego, né? É verdade. Um índice de emprego. Assim, relativamente, se compararmos com o nosso, não tem comparação. Então a gente vê que é uma cadeia muito bonita, na verdade, ao mesmo tempo, ela precisa ser entendida como todo, e costumo dizer assim, para a gente que fala para o homem do campo e para as pessoas da cidade, a gente fala para todo mundo, entenda que a caixinha de leite não nasceu no supermercado. Né? Para ela chegar no supermercado, ela teve um longo caminho a ser percorrido, não é fácil, né? Existem, talvez as pessoas não saibam disso, há pouco tempo atrás, dezenas, centenas, eu me arrisco a dizer talvez um pouco mais de até milhares de produtores no Brasil desistiram da atividade da cadeia leiteira. Por quê? Porque para produzir o leite nos últimos tempos, estava mais barato do que água. Muita gente colocava fora a sua produção, porque não compensava nem o transporte, para você ter uma ideia. Falar um pouquinho da falta de organização, porque tem gente passando fome e outros jogando fora a sua produção, no caso o leite, que aconteceu. E ao mesmo tempo, por quê? Porque se eu tiver que transportar o meu leite com um preço tão baixo, ele está mais baixo do que o custo, o meu gasto vai ser maior ainda. Então não compensa. O que as pessoas, os produtores fizeram? E isso, graças a Deus, deu uma arrefecida agora, mas nos últimos anos aconteceu muito. Eu prefiro jogar fora a minha produção, porque, né, claro que distribui também e tal, mas localmente não chega a todo mundo. Nem o governo poderia, por exemplo, dizer, não, então vou pegar esse leite e vou distribuir. O produtor tem que se desfazer daquele produto, porque vai levar o prejuízo. Então, assim, não pode, o governo não poderia fazer isso? Eu não sei. Eu também faço a mesma pergunta, né? Por que eles não fazem isso, na verdade? Mas, ao mesmo tempo, eles poderiam fazer melhor. Porque se eles fizerem isso, fica fácil para o governo. Não, eu vou te dar prejuízo, mas eu vou lá pegar o seu produto. Eles têm que fazer o seguinte, eu vou ajudar a cadeia leiteira, a pecuária leiteira, para fazer, exatamente. Eu vou incentivar esses produtores, né? Eu vou incentivar esses produtores a ficarem na atividade. Não, o que tem acontecido? Você sabe muito bem, se você tem uma atividade que não te dá lucro, prejuízo, o que você vai fazer? Você vai parar. Uma hora você tem que cruzar os braços. Mas esse ano a previsão é de que a safra bata recordes? Nós temos recorde de safra de soja, então a gente também compete com os Estados Unidos. Então, assim, ora o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, ora os Estados Unidos é o maior produtor de soja do mundo. No milho, nessa safra atual,
nós somos o maior exportador mundial no milho também. Na laranja, nós somos os maiores produtores de laranja do mundo. Então, nós temos recordes acima de recordes, especialmente nas principais commodities. Quando eu falo de soja, milho, a gente fala de suco de laranja, fala do gado, né? E a gente também sabe que na pecuária de corte, como o segundo maior produtor, e o Mato Grosso é o principal produtor na pecuária de corte, a gente exporta, né, para vários países. A gente exporta, na verdade, como eu te falei, para 160 países. Então, Uau. mais de 160 países. O Brasil tem relações comerciais assim, ramificadas no mundo inteiro. Então, nós somos reconhecidamente um grande celeiro mundial. Celeiro mundial. Né, de alimentos, por isso que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Ao mesmo tempo, a gente precisa tomar muito cuidado com cada cultura, porque ela tem o seu ciclo. Se a gente for, por exemplo, para cana-de-açúcar, que é um outro tipo de cultura, o estado de São Paulo é o maior produtor, muito forte, se é de lá do estado de São Paulo, é o maior produtor de cana-de-açúcar, portanto, é o maior produtor de etanol, é também o maior produtor, porque da cana-de-açúcar você faz o açúcar, você faz a energia e você faz a energia, e ainda você pode vender o excesso de energia que você produz. Então, olha só que rico que é só o setor chamado sucro energético no Brasil. Laranja também, né? Lá no estado de São Paulo tem a maior produção de laranja, fica no estado de São Paulo. Então a gente está vendo que assim, o Brasil é muito rico, mas ao mesmo tempo, para ele tem uma de uns ajustes, perda. então. Exatamente. Todo momento ele é importante. Então eu diria que assim, o empresário rural, se você tem uma pequena plantação no quintal da sua casa, quem está nos ouvindo sabe muito bem, você não tem que todo dia regar, tem que cuidar, podar, adubar, colher, você cuida todos os dias. Você imagina uma grande produção agrícola. Então, assim, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Desculpa te cortar. Qual é o estado mais industrializado do Brasil? O Paraná, eu diria que é o mais industrializado. O Mato Grosso está bem também competitivo com o Paraná, porque hoje as grandes fazendas, ou seja, de muitos hectares, 5 mil hectares, 10 mil hectares, ficam todas no Mato Grosso porque tem espaço para isso, então elas são mecanizadas. Mas hoje em dia você sabe que os tratores, as colheitadeiras, elas andam sozinhas, né? Do ponto de vista. A gente brinca, anda sozinha, mas alguém tem que operar, né? Igual a gente aqui. Nós estamos, né, no Mel Talk falando aqui com altas tecnologias, mas a gente tem uma equipe, né, por trás aqui, trabalhando, que também todo mundo depende de um belo time. Hoje precisa de menos. Vamos pegar o cana-de-açúcar, como eu falei. Você lembra que antigamente se cortava no facão. E se queimava, né? Tinha a queima da cana-de-açúcar, o que é proibido já hoje em dia. Então não tem mais aquele trabalhador braçal, hoje ele está mecanizado, ele cresceu muito, seja no estado de São Paulo com a cana-de-açúcar, seja no Mato Grosso com os grãos, por exemplo, e no Paraná com a chamada agricultura de precisão. Hoje nós temos alta tecnologia, drones sobrevoando para fazer o chamado georreferenciamento, máquinas agrícolas que fazem tudo sozinhas, sem operador, inclusive dentro da cabine, se for necessário, né? Tem um operador online, tem um operador remoto. E a agricultura chamada de precisão 4.0, ela acaba sendo muito meticulosa, ela é toda feita no computador, para simplificar. Então, ela tem que dar um resultado cada vez melhor, porque nós temos sementes geneticamente modificadas, que têm mais alta produtividade, nós temos produção agrícola em lugares que a gente jamais imaginou. Vou te dar um exemplo, Mel. Você gosta de café? Adoro café. Eu também. Eu gosto de suco de laranja e de café. Café é sensacional, né? E aí, o nosso café é reconhecido no mundo inteiro, né? Né? Até aqui, né, inclusive. Né? Café brasileiro, eu tento procurar o máximo que eu posso, e já encontrei café brasileiro também por essas bandas. O nosso café, para você ter uma ideia, ele é essencialmente produzido aonde? Em Minas Gerais. Minas Gerais é o primeiro produtor brasileiro e depois Espírito Santo é o segundo maior produtor brasileiro. Eu já fui à Bahia várias vezes, no oeste da Bahia, é onde fica o que eles chamam de Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba. Esse é o chamada nova fronteira agrícola do Brasil. Bahia está dentro do Matopiba. Só que a Bahia produz algodão e produz soja. Aí há uns 2 anos mais ou menos, 2 para 3 anos, um produtor rural lá do Matopiba, Márcio, você quer tomar um café? Claro que eu quero. Mas você não vai tomar um café aqui onde nós estamos. Nós vamos sair, nós vamos até a plantação de café. Eu digo, café na Bahia? Pegamos o carro, fomos até uma estação, na época experimental de café, e lá estavam todo o cafezal com o que a gente chama de irrigação por gotejamento.
Ou seja, a água que estava irrigando, ele é subterrâneo, é na terra. Então, não faltava o principal insumo, a água para o pé de café. Só que ele disse assim, não, você não vai só ver esse pé de café. Eu não te convidei para tomar um pé de café, para tomar café, então agora nós vamos tomar. Aí ele pegou 1 quilo daquele café e disse, ó, esse café foi produzido aqui na Bahia. Aí você pensa, Bahia está produzindo café? O que eu quero dizer com isso? Eu tomei um excelente café, 100% arábica, que é o melhor café que existe, né? Café tipo exportação, produzido lá no oeste da Bahia. Por quê? Porque a tecnologia hoje, através de estudos da Embrapa e outros órgãos, permite grãos geneticamente modificados, terra preparada para eles. A gente vai ter uma marca de café que está chegando no Brasil, 100% arábica, qualidade sensacional, e a ideia é que mantenha no Brasil, porque a gente exporta muita qualidade boa de café, acaba saindo do Brasil, e a ideia é que esse daí vai chegar que já vai chegar. Tem uma notícia de café chegando? Mas é para o Brasil ainda, então. Tá bom. Enfim, mas a gente vai fazer essa entrevista, esse bate-papo com o pessoal do café em breve também. Cafeicultura brasileira é sensacional. E com qualidade sensacional. E olha quantos subprodutos a gente faz de tudo. De tudo. A gente acha que a soja ela é só um produto simples para qualquer alimento mais conhecido, né? Não, soja está na produção de coisas que vocês nem imaginam. E eu queria tocar no assunto de meio ambiente, plantação meio ambiente, legal. Agronegócio legal, meio ambiente, porque sustentabilidade, né? Sustentabilidade, essa é a palavra. Boa. Você sabe que isso, aos olhos de grandes países como os Estados Unidos, novamente, como países da União Europeia, estão muito de olho no Brasil, porque somos um grande produtor, mas, ao mesmo tempo, existem países que não compram, por exemplo, aí é a informação da informação. Se você produz soja em área desmatada, alguns países não compram dessa área desmatada, porque eles não acham ecologicamente correto. Se você compra soja, estou pegando só uma cultura, geneticamente modificada, também existem países que não compram soja geneticamente modificada, porque eles entendem que essa soja não faz bem ao organismo, o que efetivamente é uma mentira, mas ok, vamos respeitar o consumidor e o comprador daquele país. Ao mesmo tempo, a gente sabe que nós temos uma produtividade muito grande com relação à soja, que ela é geneticamente modificada, e aqui não é geneticamente modificada, claro que ela é em menor escala, mas nós temos uma preocupação que ela é normal, que é chamada a preocupação com o meio ambiente, como você falou, com a sustentabilidade. No Brasil existe o chamado código, que é um código florestal. O código florestal, Emel, ele é o mais rigoroso, posso te garantir. Ele eu sei, porque eu sou vinda da construção civil, então, e é bem difícil, mas me fala aí um pouquinho. É isso, ele é o mais rigoroso de todos os países que nós conhecemos. E o Brasil hoje produz numa área menor do que 40% de toda a sua total produtividade. Então, hoje é obrigado o produtor rural brasileiro, o empresário rural, ter área de proteção permanente, ter a sua vegetação nativa mantida, ou seja, ele produz hoje com muita sustentabilidade. Reflorestamento, se for o caso. Então talvez ele tenha desmatado ali uma parte, mas ele está cuidando e está preservando de boa parte da área dele. Até porque hoje é uma obrigação. E vira multa. Então, assim, sabe, lembra do cinto de segurança? Eu sou do tempo que o cinto de segurança, vou usar, não sei se eu vou usar. Quando você usar, ficava a marca do pó. Quando o cinto de segurança, assim, agora você vai tomar multa se você não usar o cinto de segurança. Todo mundo com cinto de segurança. Eu acho 99% das pessoas, né? Algumas no interior, não, mas todo mundo usando o cinto de segurança. A mesma coisa no meio ambiente. O meio ambiente foi entendido de que, assim, olha, é importante a produção, mas é mais importante a preservação. O mundo fica de olho na nossa Amazônia, você sabe disso. Eu já estive em vários fóruns, mediando, ou palestrando em vários fóruns. Pulmão do mundo. Pulmão do mundo. Sobre esse assunto várias vezes. Inclusive recentemente com o vice-presidente da República, o anterior, que estava envolvido também nessa questão. E nós fizemos a abertura de um fórum junto com o Sebrae, e para falar exatamente do AgroLab Amazônia, que é como produzir com produtividade, na Amazônia. A Amazônia também produz,
Só que todo mundo olha para a Amazônia de um lado de um jeito pejorativo, de um jeito ruim. Por quê? Porque as notícias que vão para fora são sempre ruins. Não, o solo de lá não é bom, eles vão desmatar, não vai dar nada. Ou então vai desmatar irregularmente toda essa área. A gente sabe que existem coisas erradas. Sim, existem os madeireiros, existem até mesmo um ou outro garimpo. Não vou dizer que não existe alguém querendo desmatar para produzir, para fazer, se está fazendo de forma errada, mas assim, a gente não pode julgar. De acordo com o que está regulamentado hoje, vai estar cuidando também da Amazônia. E a gente não pode julgar dois produtores, garimpeiros ou demonstradores. Leva a fama. Exatamente. Aí a notícia que vai para fora é a pior. Então a gente sabe que assim, hoje o Brasil é considerado, sim, não só um grande produtor, como também alguém que respeita muito o meio ambiente. Tomara que continue assim. Márcio, eu tô adorando o papo. Ficaria aqui horas, porque amo business, amo o legal, negócio. Muito bom. Amo tudo. Bacana. E assim, você é uma simpatia. Imagina. Tem muita informação para passar pra gente. Então, Márcio, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Legal. Eu acho que eu vou pegar um gancho, na verdade, para falar sobre algo que eu acho fundamental para nós que decidimos, vou resgatar o nosso assunto lá do começo, decidimos mudar de país. É importante você que sai do seu país e que chega num país novo, e estou dizendo até para quem entra no Brasil também, toma muito cuidado com o que você leva, com o que você traz do ponto de vista da vigilância sanitária. Por que eu estou falando isso? Nos aeroportos existe uma entidade federal chamada Vigiagro. Se você estiver levando produtos orgânicos que não são embalados e rotulados numa indústria devidamente registrada, você pode estar levando para o seu país ou para o nosso país doenças que vão acabar com as próximas gerações. Está levando uma peste sem saber. Então é importante dar esse recado, na verdade, do ponto de vista agrícola, porque muitas pessoas fazem na inocência. Ai, que linda essa fruta, não tem no Brasil, eu vou levar. Aí pega e coloca aqui. Mas não tem, porque às vezes ela acaba com outra que é Não pode, porque essa fruta nativa daqui, às vezes ela pode estar carregada aqui dentro, ninguém está vendo, com um problema genético muito grave, uma praga. A gente nem imagina. Uma doença que, se você conseguir passar por essa vigilância, que já está errado, você está fazendo um mal para a sociedade agrícola. E isso com relação a animais também. A animais também, exatamente. Então, assim, eu acho que o recado é viagem, curtam, troquem de países, de experiências, aprendam cada vez mais, como a gente está aprendendo aqui um com o outro, mas leve em consideração de que isso é muito importante, a gente não de forma alguma, tentar nos beneficiar particularmente de algo que eu não sabia. Então, se você está assistindo o meu talk agora, você já sabe, então não faça isso. É isso, e como a gente também comentou, quem quer vir aqui para os Estados Unidos ou ir para o Brasil, sigam as regras direitinho, venham legalmente, que não é fácil, mas é possível, né? É possível, é verdade. Isso. Legal, muito legal. Gratidão, Márcio. Obrigado, parabéns aí pelo programa, sucesso para você. Amém. E eu te encontro no próximo episódio.